Senador Sérgio Souza com a palavra. Pelo tempo de 20 minutos. Senhor presidente, senador Paulo Paim, meus caros senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a todos aqueles que acompanham a sessão no dia de hoje. Foi uma semana importante para o Senado Federal, para o Legislativo brasileiro, para a sociedade brasileira. Produzimos aqui no Senado Federal avanços do ponto de vista da reformulação da legislação brasileira importantes. Aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça o fim do voto secreto no âmbito do Parlamento brasileiro, da qual eu tenho o privilégio de ser o relator dessa proposta de emenda constitucional. Aprovamos inúmeros projetos no plenário do Senado Federal, como a regulamentação dos lotéricos no Brasil, importante projeto que dá a estes uma legalização da sua função, e aprovamos na segunda-feira, nessa semana de esforço concentrado, uma reforma eleitoral. E este é o tema que me traz à tribuna na tarde de hoje, para nós refletirmos um pouco mais sobre reforma eleitoral e também sobre reforma política. E lamento muito nós não termos avançado para os pontos da reforma política. Mas eu não sei, senador Paim, senador Cristóvão, se não era para ser assim. Por que será que nós estamos todos preparados para fazer a reforma política? Será que a sociedade brasileira está preparada para a reforma política? Qual reforma política nós queremos? O sistema como ele está posto hoje, ele é perfeito. Nós não votamos nas pessoas, nós votamos no partido político, que oferece uma proposta aos seus filiados. Essa proposta que o partido, através do seu programa partidário, oferece aos seus filiados, que podem se candidatar só filiados a partidos, não existe candidatura avulsa no Brasil, tem que ser seguido e é submetido ao crivo do voto. O cidadão não vota na pessoa, o cidadão vota na proposta. E essa proposta tem que ter coerência com a função programática, com o programa do seu partido. Perfeito, esse é o sistema brasileiro. Inclusive, essa proposta tem que se transformar em lei. Então, ela vai ao Congresso Nacional, vem ao Congresso Nacional, vai às Assembleias Legislativas, vai às câmaras de vereadores e à Câmara Legislativa do Distrito Federal, na forma de projeto de lei que vale por 4 anos, porque vale por um período de um mandato, que o mandato no Brasil é 4 anos, chamado e conhecido pela sociedade brasileira como PPA, Plano Plurianual. Esse é o nosso sistema hoje, ele é perfeito. Agora, quando é que nós votávamos, de fato, nos partidos? Porque hoje o cidadão brasileiro não vota mais no partido, mas a lei diz que ele deve votar no partido, que inclusive, por falha do Congresso Nacional, na sua regulamentação, o Tribunal Superior Eleitoral, no ano de 2007, por uma resolução, legislou, criou norma, criou regra, criou inclusive prazos para a infidelidade partidária. Aqueles que, eleitos pelo voto do cidadão, pertencente a um partido pelo qual foi eleito, se sair do partido, sem a justa causa, perde o mandato, porque o mandato é do partido. Então, vejam que o mandato é do partido e não é da pessoa. Então, se nós precisamos discutir reforma política, nós precisamos fazer com que o cidadão entenda tudo isso. Porque se o cidadão brasileiro não entender, como que ele vai opinar no eventual plebiscito? Em 1966, nascia no Brasil o Movimento Democrático Brasileiro, que não era partido ainda, passou a ser partido a partir de 1974. E o que é partido político? Será que o cidadão brasileiro sabe o que é partido? Será que os filiados a esse partido sabem o que é partido?
Veja como a coisa tem que voltar muito antes do momento do voto, e para entender a importância do voto do cidadão. Partido político é um grupo de pessoas que partilham de uma mesma ideia, daí vem a ideologia. Esta ideologia é que vai nortear o programa do partido, que estatui, cria um estatuto e tem a função programática, e esta função programática, o programa do partido, norteia os seus filiados, que são movidos por essa ideologia, que colocam na sua proposta e que é sabatinada nas urnas. 1966, quando nascia o MDB, tinha qual ideologia? A redemocratização do país, o fim da ditadura, o direito de ir e vir, a liberdade de expressão, o direito de eleger um presidente da República, o voto direto e tantas outras ideologias estatuídas no mesmo estatuto. Conseguimos isso e colocamos dentro de uma Constituição em 88. O cidadão ávido a votar para presidente pela primeira vez foi às urnas em 1990, elegeu um presidente. Estávamos tão politizados que não gostamos da postura daquele presidente, que hoje é um colega do senador, Fernando Collor de Mello. A sociedade, através do movimento dos caras pintadas, veio e exigiu o impeachment por uma série de razões. E eu digo a vocês, Fernando Collor de Mello foi um bom presidente para o Brasil. Teve falhas, mas foi um bom, porque viu que o Brasil precisava olhar para o mundo globalizado, que o Brasil estava esquecido, e a partir dali nós começamos a nos desenvolver, porque nós estávamos até aquele momento, vivíamos um momento total de estagnação nesse país. Atrasamos anos, décadas, e é visível, né? Quando você sai do Brasil, vai para algum país norte-americano ou para a Europa, o atraso no Brasil. E a partir dali é que nós começamos a ver o tamanho das desigualdades que tem no Brasil. Mas veja só, o cidadão brasileiro também se acomodou. Não foi mais ser vigilante das grandes causas. E passaram-se 20 anos, e agora vem esse levante todo da sociedade, dizendo: o Brasil melhorou muito nos últimos anos. É incomparável o Brasil da década de 80, não vou nem voltar antes disso, ou dos anos 90. Permita que eu lhe aparte. Você está fazendo, acho que, um belo pronunciamento, para mim fundamental para essa moçada que está nas galerias. E você parou na década de 80, para poder retornar. Isso aqui são estudantes do curso de Direito da Universidade Luterana do Brasil, da UBRA. Fazer que meus filhos formaram em Direito, tudo na UBRA, 3. Espero que sejam bons advogados. Cidade Itumbiara, Goiás, sejam bem-vindos. Dr. Sérgio Souza é um grande senador, é o relator do fim do voto secreto no Congresso, já deu o seu parecer favorável pelo fim do voto secreto. Muito obrigado. Postura corajosa do senador. Muito obrigado. Serão meus colegas advogados, logo, logo. Mas voltando à linha de raciocínio, o Brasil mudou muito nos últimos anos. Se nós voltarmos ao início dos anos 90, tínhamos uma inflação absurda. Nós tínhamos uma moeda que não tinha valor, mudava a todo momento de nome. Nós não tínhamos bens, serviços. Quantas pessoas tinham carro, telefone, tinham casas? Como que era a alimentação dessas pessoas? Que valor que era o salário mínimo? Melhoramos muito nesses anos todos, mas não melhoramos em tudo. Somos muito desiguais do ponto de vista do custo Brasil. As coisas no Brasil são muito caras, e as pessoas vão comprar no Paraguai, as pessoas vão comprar no Uruguai, vão na Argentina, vão a Miami, pagam as suas viagens pelo que trazem nas malas, levam malas vazias. E não é só nos produtos de bens de consumo não duráveis. Se compararmos o valor de um automóvel, o valor de um caminhão, o valor de uma locomotiva, se compararmos a infraestrutura que tem os grandes centros ao redor do planeta ao Brasil, é outra. Então o Brasil, minha gente, ficou muito atrasado. E a população brasileira vem agora às ruas pedir um pouco mais de igualdade, de mais justiça, que seja um país mais justo. E por isso que tem que ter reforma política. Por isso que nós temos que entender, nós queremos continuar votando nas pessoas, porque é isso que nós fazemos hoje. Nós elegemos deputados que estão na Câmara Federal
com mais de 1,5 milhão de votos, mas era uma figura conhecida do público no âmbito da comédia ou desportivo. Era esse o cidadão que o brasileiro queria para representá-lo, para fazer as leis, para regular o seu convívio em sociedade? Ou foi um voto de protesto ou de brincadeira? Em 2014 nós vamos ter eleições. Eu tenho a maior esperança no cidadão brasileiro que vai fazer uma análise, uma retrospectiva da vida pregressa do seu candidato e não vai votar simplesmente porque é obrigatório o voto. E nós precisamos eleger um Congresso comprometido com a reforma política, e essa reforma política tem que passar pela reforma partidária. Se eu perguntar para metade dos deputados desse Brasil, talvez para alguns senadores, mas para a maioria dos políticos eleitos, qual é a ideologia do seu partido, eles talvez não saibam. Se você perguntar para os filiados a um partido político no Brasil o que significa a sigla do partido político que ele é filiado, talvez ele não saiba. Ou pelo menos uma grande parte não saiba. Então que sistema é esse? Se nós queremos realmente votar nas pessoas, então vamos criar o distritão. O distritão quer dizer o seguinte: você elege o mais votado. Mas se eu vou eleger sempre o mais votado, como é que eu vou privilegiar aquele que defende as causas, que tem as lutas em favor da minoria? Que também não é bom no caso do distrital puro. Talvez o distrital misto seria o interessante, elege aquele que defende as causas e também privilegia aquele que mora no bairro, na região. Veja como nós precisamos fazer uma reforma política, uma reforma partidária, mas precisamos explicar ao cidadão. O cidadão tem que conhecer. Então, eu defendo, e eu acho aqui, acredito, de que a presidente Dilma, quando sugeriu um plebiscito para o Brasil, eu acho que foi precipitado, porque o momento não era oportuno, mas é necessário. Um plebiscito para discutir as grandes causas, de um lado vai estar aqueles fazendo propaganda, conversando, defendendo esta ideia, e do outro lado o outro. Ou esta posição vai dar condições à sociedade de conhecer. Vocês lembram do plebiscito do desarmamento? Com campanhas na televisão, no rádio, com propagandas, prós e contras. Dá ao cidadão o conhecimento que ele precisa para poder decidir. E plebiscito, nós não precisamos convocar uma eleição exclusiva para plebiscito. Nós podemos até mesmo fazer nas eleições gerais, como acontece nos Estados Unidos da América. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não avançamos há tanto. Não conseguimos, infelizmente, promover nem parte da reforma política, que é tão necessária. Nós precisamos entender qual que é, de fato, a necessidade de uma reforma política. Porque o sistema, da forma como ele está, ele não pode continuar. Nós temos que mudar. Mas fizemos uma reforma eleitoral. Reforma eleitoral, a conhecida e apelidada por muitos como mini-reforma eleitoral, ela veio no qual intuito? De atender a um apelo da sociedade brasileira pelo barateamento das campanhas eleitorais, ou seja, pela limitação do abuso do poder econômico nas eleições, sejam elas desde vereador como a de presidente da República, em toda a sua instância, porque é muito nítido que o poderio econômico ele acaba manipulando, principalmente nos pequenos centros, nos pequenos e médios municípios brasileiros, manipulando o resultado das eleições. Avançamos em muito, proibindo uma série de propagandas. Por exemplo, quem tem dinheiro para plotar um carro inteiro? Plotar é colar adesivo no carro todo. Ou plotar, fazer 20, 30 carros. É caro isso. E aquele cidadão que não tem dinheiro para fazer isso, como é que ele compete em igualdade numa eleição? Ou para encher uma cidade de placas, e havia até mesmo uma negociação com o proprietário do terreno particular
para colocar, quem dava mais para colocar. Tudo isso nós estamos limitando, inclusive tamanho, e também proibindo placas, cavaletes e assim por diante. Grande avanço na reforma eleitoral. Votamos aqui na última segunda-feira. Nós estamos também limitando o número de cabos eleitorais, colocando um teto. Hoje não tem teto. Chega em algumas regiões do meu estado, o estado do Paraná, municípios pequenos, o candidato na véspera da eleição contrata metade dos eleitores como cabo eleitoral, coloca todos na rua na última semana, nos últimos 15 dias, e ainda com o compromisso, mesmo não podendo pela lei, mas de sair todo mundo na rua, trabalhando também nos dias das eleições, circulando e assim por diante. É prática comum nesse país. Vamos limitar o número de cabos eleitorais. E para o cidadão entender mais ou menos como que será, até 30 mil eleitores nós teremos um cabo eleitoral, até 30 mil habitantes, um cabo eleitoral, até 300, no máximo 300 cabos eleitorais. E depois vai a cada 1.000 eleitor mais um cabo eleitoral. Isso cria uma regra também, dependendo para vereador, para prefeito, esse que eu disse foi para prefeito, para governador, para presidente da República, para todo mundo. Tem uma nova regra limitando o número de cabos eleitorais. Um outro ponto que eu quero ressaltar, entre tantos aqueles que foram debatidos exaustivamente na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado Federal na semana passada e nesta semana, na segunda-feira, a proibição de enquetes. Enquetes é aquela sondagem que faz um jornal regional, local, um veículo de comunicação da internet, de um rádio e assim por diante no período eleitoral, mas principalmente o jornal regional, aquele jornalzinho que é de final de semana, aquele jornalzinho que às vezes ele é mantido pelas prefeituras, pelas câmaras de vereadores, que não tem uma edição com assinaturas normalmente. Chega no período eleitoral, esses jornaizinhos começam a publicar enquetes. Se tiver 2 jornais na cidade, um publica uma enquete colocando o candidato A com 60% e o segundo colocado com 20%, com 10 de indecisos, por exemplo, e o outro publica o inverso. Isso é uma prática comum no meu estado. O que tem de enquetes montadas que ninguém pergunta para ninguém, o cara só cria um gráfico e publica num jornal. E aquilo é distribuído, meu caro líder, senador Eunício Oliveira, de casa em casa, nas cidades, como se fosse uma verdade, mesmo com a referência. Não havia previsão legal para enquetes. Isso constava tão somente da resolução do TSE. Agora nós estamos e colocamos aqui no Senado Federal a proibição de enquetes, dentro do texto eleitoral da Lei 9.504, que é a lei eleitoral, a proibição de enquetes, para moralizar as eleições. Pesquisa não. Quer contratar a pesquisa? Contrate a pesquisa. Tem pesquisas que são mais caras, são mais baratas, mas tem regras que têm que ser seguidas, tem que mandar para registro no cartório eleitoral. Inclusive, tem que mostrar quem é que contratou a pesquisa, tem que apresentar nota fiscal. Essa foi também uma exigência alterada agora nessa reforma eleitoral. Então, eram essas as reflexões, senhor presidente, que eu queria fazer, da importância da reforma política, e lamentar o porquê não chegamos, mas se não chegamos, talvez porque não estávamos preparados, entender essa movimentação toda da sociedade brasileira, que está ávido por um Brasil melhor, mais justo, e talvez agora seja o momento oportuno para nós debatermos com a sociedade a reforma política, mas dizer que nós, congressistas, não estamos deixando sem resposta. Estamos fazendo uma alteração significativa na lei eleitoral que vai moralizar ainda mais as eleições. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos.